mas o meu coração é interdenominacional. E como meus pais, diz a Bíblia, ensina o teu filho no caminho que deve andar, eles fizeram assim, nos ensinaram no caminho que deveríamos andar. E é uma bênção, com 8 anos, eu aceitei Jesus. Como assim? O meu pai foi o primeiro a se converter. Meu pai adorava o samba, sabe? Adorava um carnaval, junto com a minha tia que está ali, a Elba. Participavam do bloco do porco, da Praia de Ramos. Ele era passista e ela também. E a minha avó orando, gente, em casa por esses filhos. Minha avó, mulher de Deus. O Senhor disse para ela que antes dela partir, ela ia ver todos os seus filhos na presença de Deus. E ela partiu e viu todos os seus filhos na presença de Deus. E meu pai usava aquele black power, sabe? Um bigode, não tem nada contra bigode, mas é uma coisa horrível. Sabe aquele bigode assim, estilo Napoleão? Aquela verdadeira cara assim, endemoniado, os olhos vermelhos, tomava uma caninha da roça. Mas a minha mãe também não era fácil. Ela veio de uma família católica, muito católica. E a minha avó orava muito pela vida do meu pai, de todos os meus tios. E como eu disse, o Senhor havia feito uma promessa. Um dia meu pai sai de casa. E quando ele volta completamente transformado. Primeira coisa, cabelo cortado, sem bigode. Porque, irmão, mexendo no bigode dele era arrumar um problema. Sem bigode, com o rosto bonito. Quando meu pai chegou em casa, eu não reconhecia. Eu pensei que eu gritei: mãe, tem um homem entrando aqui em casa. E era meu pai. Porque quando o Senhor entra na sua vida, há transformação. E meu pai disse: sou eu. Minha mãe olhou para ele e disse: o que houve? E meu pai disse: olha, pode jogar aquela garrafa de cachaça fora, porque nunca mais eu vou beber. Porque eu tive encontro com Deus. Eu voltei para a igreja, agora eu sou crente. E minha mãe ficou doido, ficou maluco. É ruim que eu vou jogar a garrafa fora, eu vou deixar debaixo da pia. Daqui a pouco ele quer, eu vou ter que ir lá comprar. E lá ela deixou debaixo da pia. Quantos anos, pai, já tem? 30 anos que ele serve ao Senhor. Nunca mais ele colocou uma cachaça na boca. E logo após eu aceitei Jesus como meu Salvador. Depois veio a minha mãe. E aos 8 anos eu aceitei. Aos 9 fui batizada com o Espírito Santo. Aos 10 eu já ministrava, já louvava, já era uma bênção. Olha, meu pai pregava e eu cantava e vice-versa. Era uma bênção, a gente andava por tudo quanto é lugar. E um dia uma irmã disse para mim que se eu não vigiasse, o diabo ia me dar uma rasteira e eu ia cair. Mas eu nem dei ouvidos a ela. Nada acontece na tua vida assim antes de Deus revelar. Antes de acontecer qualquer coisa, Deus fala. Você só cai se você quiser. Deus vai falando, Deus está te mostrando. Aí você vai lá e cai. Por quê? Porque você deu brecha, porque Deus avisou. E aos 15 anos de idade, eu me desviei do Evangelho. Por que eu falo desviei? Porque tem um afastado e o desviado. O afastado é aquele que se afasta do Evangelho, da igreja, mas ele não perde o temor. Ele não vai mais à igreja, mas ele, qualquer coisa que você fale, ele fala assim: vai lá, pede a irmã Maria para orar, é uma bênção. Vai na igreja, ele está sempre falando. E o desviado é aquele que não quer saber, ele se volta contra Deus de uma tal forma. Mas tanto o desviado quanto o afastado precisa ter um encontro com Deus novamente. Porque senão não vai para o céu. E aos 15 anos de idade eu me afastei e desviei do Evangelho. Fui embora de casa. No dia que eu fui embora de casa, meu pai estava numa oração com a minha mãe. E Deus usou uma irmã para minha mãe, dizendo que o diabo
que ela ia passar por uma prova muito grande. Que era necessário que acontecesse tudo o que ia acontecer comigo. Porque eu precisava reconhecer que sem Deus eu não era nada. Mas que eles não se preocupassem que na hora certa, Deus me traria de volta. E minha mãe perguntou, ela vai padecer, ela vai morrer no mundo? Meu Deus disse, não. Ela vai voltar. E a única oração dos meus pais foi, Deus, nos dê graça para suportar essa prova. E aos 15 anos eu fui embora de casa. Com 16, eu já morava numa parte hotel lá no Recreio. Comecei a cantar à noite. Cantei nas maiores boates, churrascarias, fiz back vocal de alguns cantores do mundo secular. Passei a conhecer o mundo. E eu disse para Deus o seguinte, Deus, eu não te quero mais. Se algum dia eu te quiser, eu te chamo. Que ousadia, né? Diz, tu fica na tua, que eu fico na minha. Se algum dia eu te quiser, eu te chamo. E dali para cá, daquele momento em diante, o diabo tomou posse. O diabo colocou um ódio no meu coração pelos meus pais. De tal forma, que quantas vezes eu fiz feitiço para matar o meu pai e a minha mãe. Quantas vezes eu parava na porta da igreja para fumar maconha, para afrontar os meus pais. Achava eu que estava afrontando eles, mas só estava fazendo mal para mim. Quantas vezes as pessoas diziam, vai lá, fala com ela, irmão João, fala com ela, irmã Tatá. Meus pais diziam, vou não, querido. Hoje ela é motivo de vergonha para minha família, mas através dela nós vamos ter dupla honra. Hoje vocês estão vendo ela lá, mas vocês ainda vão ver ela aqui. Aleluia. Você tem que crer, queridos, na promessa que Deus fez para a tua vida. Você não pode desistir. De maneira nenhuma. Você pode desistir do teu filho, tua filha, tua casa, da tua família. Se Deus disse que vai fazer, Deus vai fazer. Porque Ele é fiel. Aleluia. E muitos anos se passaram. 7 anos. Nesses 7 anos muitas coisas aconteceram. Eu achava que eu era valente. Batia nos homens, 2, 3 homens. Adorava uma briga, confusão. Quantos livramentos o Senhor me deu por causa da oração dos meus pais. Um dia eu estava na quadra da Beija-Flor. Aí eu arrumei uma confusão lá. Dei um soco no cara. Eu não sei como ele caiu. Bateu com o maxilar dele deslocou. E eu, perna para quem te quer. Quando eu entrei no estacionamento, eu senti um revólver, assim, um cano do revólver nas minhas costas. E ele disse, 2 caras disseram assim, você não é valente? Pois se você respirar mais forte, nós vamos te matar agora. Eles me botaram no carro, me levaram para Éden. Hoje, Éden é um lugar aqui no Rio, para quem não conhece, no Rio de Janeiro. Hoje é um lugar habitado. Depois que o pastor Marcos Pereira montou a igreja ali, ficou muito conhecido Éden. Mas Éden, há 10 anos atrás, era horrível. Era um lugar chamado de desova, onde as pessoas iam para lá, matavam, largavam lá. Me levaram para aquele lugar. E ali eles disseram, você vai morrer. Nós vamos dar tanto tiro na sua cara que nem Deus vai te reconhecer. Nessa hora você lembra de Deus. Me colocaram de joelho. Naquela época a moda era usar boot. Ele deu um chute nas minhas costas com boot que eu caí, bati com a boca, cortei a boca. E um deles disse assim, se tu tem que pedir perdão de alguma coisa, pede agora, porque você vai morrer. E ele botou um 38 na minha cabeça. A lágrima desceu e eu disse assim, eu nem falei, eu pensei. Eu disse, Deus dos meus pais, se tu tens uma obra na minha vida, não me deixa morrer aqui. Me salva. Queridos, como o Senhor é maravilhoso. Como Deus é misericordioso. Naquele momento eu nunca vi isso acontecer, mas aconteceu comigo. Aquele homem puxou o gatilho e a bala não saiu. Ele deu 2 tiros para cima, a bala saiu. Colocou de volta na minha cabeça, a bala não saiu. Sabe o que aconteceu?
nós fomos surpreendidos por um vento tão forte, de repente, do nada. Já viu quando você está na rua, que vem aquela ventania, que as árvores balançam de uma tal forma, e você fica olhando aquele vento, e era um vento muito forte. Só que aquele vento, ele se formou como um redemoinho em volta de nós três. E nós tremíamos muito. E um deles disse assim, tem alguma coisa errada acontecendo. Cruz credo, o que está vendo aqui? E ele começou a tremer, ele, o outro também, e eu também comecei a tremer. E ele disse assim, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. E uma voz disse assim para mim, pergunte que horas tem. E eu disse, que horas tem? E ele disse, para quem você quer saber da hora? Eu disse, por favor, me diga que horas tem. Ele disse, são 4:30 da manhã. E eu comecei a chorar. E ele disse, por que você está chorando? Eu disse, porque eu tenho certeza que meu pai e minha mãe estão de joelho agora orando por mim. E o que estava com 38 olhou para mim e falou assim, tu é filha de crente? Eu disse, sou. Ele disse, agora eu sei porque o meu revólver falhou. Irmão, Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quiser, porque Ele é Deus. E ele disse assim, sabe por que eu não te matei? Porque o Deus dos teus pais tem uma obra na tua vida. Queridos, quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar. E ele falou assim, ó, levanta e corre. Quem conhece Éden sabe. Eu corri de Éden ao túnel de Nilópolis. Eu nunca corri tanto na minha vida. E eu falei para Deus que voltaria, que faria, acontecia. Mais uma vez eu desobedeci e não fiz nada do que eu prometi a Deus. E quantos livramentos o Senhor me deu. As pessoas diziam para os meus pais assim, para de orar pela tua filha porque ela não tem jeito. Ela escolheu isso. Queridos, ainda que esse indivíduo, essa indivídua não mereça, por causa da oração, por causa da promessa que Deus fez para você, Deus vai trazer. Deus vai salvar. Deus vai libertar essa vida. Porque Ele te prometeu e Ele é fiel. Ele prometeu para o papai e para a mamãe que eu viria, que eu voltaria. Bem, anos e anos. E eles orando. E eu ali, no pagode, na noite. Tive 3 princípios de overdose. Fui rainha de pega de carro do Rio de Janeiro. Pinava moto. Eu achava que aquilo era lindo. Nossa, isso é maravilhoso. Porque tudo isso era para afrontar os meus pais. E o Senhor só me olhando. Dizendo, a tua hora vai chegar. Ele só vai dando corda. Mas também quando Ele puxa, querida, de uma vez só. E quantas vezes eu dizia, as pessoas diziam, seu pai não é crente? Meu pai? Não tem pai, meu pai morreu. Sua mãe? Minha mãe também morreu. Ah, Eva, não tem pai, não tem mãe não. Meu pai é macumbeiro, minha mãe também é macumbeira. Tudo que eu podia fazer para afrontá-los, eu fazia. Mas eles não deixavam de orar por mim. Não deixavam de clamar por mim. E olha que eles podiam, viu? Porque eu dei muitos motivos para que eles desistissem de mim. Mas como o papai diz, Deus não tem parceria com frouxo. Você não pode desistir. Você tem que perseverar. E a oração move. A oração move montanhas. Um coração quebrantado move o coração de Deus. E quantas vezes meus pais oravam e diziam, Deus, Tu nos deu ela. Deus, Tu nos prometeu. As pessoas zombam, as pessoas não acreditam, mas nós acreditamos porque Tu nos prometeu vitória. E passaram-se anos. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo show, na época tinha uma casa de show chamada Minuano, em Nova Iguaçu. E eu comecei a cantar ali as quintas e sextas. E naquela noite, uma noite de sexta-feira, eu havia bebido demais. Eu havia usado muita cocaína. Eu peguei um carro, tinha uma Puma cinza. E eu peguei o carro em alta velocidade. E o diabo, eu vi o diabo e conversava com ele como eu estou te vendo, queridos. E ele disse para mim, hoje você vai morrer. Hoje eu vou levar você comigo. Eu disse, como é que é? Ele disse, é. Eu disse, então me leva, porque eu não tenho nada a perder mesmo. Não estou nem aí. Eu estou cansada de viver. Eu não quero mais viver mesmo. E às 3 horas da manhã, eu sofri um terrível acidente. Acidente esse que os médicos disseram que eu não teria mais apoio nessa perna esquerda. Eu fiquei presa nas ferragens do carro.
Irmãos, que coisa horrível é sentir a presença da morte de quem não tem Jesus, porque quem tem Jesus não sofre na hora da morte. E o demônio gritava e sorria e dava gargalhadas, né? E eu já estava sofrendo, já estava ali perdendo fôlego de vida. E eu não conseguia falar. E ele rindo dizia, acabou para você. E eu jorrando muito sangue da minha cabeça. E eu já estava desfalecendo. 3 horas da manhã eu estava morrendo. O Senhor diz assim, João, levanta e dobra os teus joelhos. Meu pai disse que acordou, chamou a minha mãe. Você me chamou? Minha mãe disse, não. Ah, então eu já sei, o Senhor me chamou, vamos orar. E no momento que os meus pais dobraram o joelho para orar, Deus falou com meu pai. Nesse momento Satanás está tentando tirar a vida da tua filha. Mas eu, teu Deus, que te prometi vitória, estou enviando um anjo onde ela está agora. E livra a tua filha de mais um laço de morte. Através da tua oração, o Senhor visita aquele homem agora, aquela mulher, a tua casa, a tua família. Sabe o que o diabo quer ouvir de você? Estou cansado. Sabe de uma coisa? Eu não vou mais orar não. Se Deus quiser fazer, vai fazer. É isso que Ele quer ouvir. Não pare de orar. Não desista. Persevera, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. E mais uma vez, foram tantos livramentos. E o Senhor disse para os meus pais, não se preocupe, está chegando a hora de eu trazer ela de volta para vocês. 7 anos se passaram. E eu comecei a fazer um show dia de semana numa casa de show que tinha em Nilópolis. E eu comecei a cantar ali. E todo mundo da banda era desviado. E todo mundo também usava drogas, bebia muito. Todo mundo afastado. E um dia eu estava cantando. E eu me lembro que nós havíamos cheirado 5 gramas de cocaína, havíamos usado muitas drogas. Começou o show. Começamos a cantar, fazer aquela bagunça com o povo. Quando de repente eu vi um homem deficiente. Olhei para ele assim na porta. E em sua mão havia um livro. Um livro preto. Que eu conheço como Bíblia Sagrada. E eu falei assim pro baixista, cara, eu tô muito doida. Ele disse, por quê? Porque eu tô vendo alucinação, rapaz. Ele disse, você tá vendo o quê? Eu disse, olha, eu tô vendo um homem com um livro preto na mão e ele é aleijado. E aí o baixista falou assim, tá, então eu tô mais doido do que você. Eu disse, por quê? Porque eu também tô vendo ele. Isso é mesmo? E ele tá vindo na nossa direção. E lá veio aquele homem com o livro na mão, puxando das pernas. E eu estava tão doidona que eu não reconheci quem era aquele homem. E quando ele chegou perto do palco, eu falei, aí irmão, veio ouvir uma musiquinha, né? Bateu uma saudade. Vou fazer o seguinte com você, eu vou cantar a música que você quiser. Com uma condição. Quando eu acabar de cantar, você suma da minha frente. Porque eu não quero te ver aqui. Porque eu não suporto crente. E ele disse, você canta a música que eu quiser? Eu disse, canto. Ele disse, então cante aquela música que eu vi e ouvi você cantar. Há 7 anos atrás. Eu falei, 7 anos atrás? Olha o pessoal atrás de mim. Ai meu Deus, há 7 anos atrás tu era crente. Eu disse, qual o problema? Vocês também eram? Eu, hein? Falei, irmão, estou lembrado disso, esse passado, eu não me lembro não. Ele disse, mas eu lembro. E você disse que ia cantar. Eu disse, então fala, troço, que música é essa? E ele disse, eu estou contigo, meu filho. Nunca te deixo sozinho. E eu disse, então vamos cantar esse negócio aí, vamos cantar. Eu falei, eu tenho palavra. E o pessoal balançou a cabeça. E eu comecei, estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem. E
de ti, não esqueço também. O gerente falou: tá maluca? Tá doida? Hã? Para de cantar. Olha, ó, mandou parar de cantar. Eu tenho que obedecer a ordem, senão eu não recebo. E ele abaixou a cabeça assim. Quando nós paramos de cantar, o pessoal da mesa assim começou: estou contigo, meu filho. O pessoal lá de trás começou: nunca te deixo sozinho. Canta, canta esse hino aí, canta esse hino aí. A metade do povo era afastado do evangelho. E quando eu disse que eu não ia mais cantar, o povo começou: se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Começaram: se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. O gerente: canta, canta, pode continuar cantando. E no momento que eu acabei de cantar aquele louvor, a minha lágrima rolou e o efeito da cocaína passou. E ele disse: Beatriz, eu ainda vou te ver cantando para Jesus novamente. Eu ainda vou te ver louvando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do teu pai e da tua mãe. Eu disse: como é que é? Ele disse: eu ainda vou ver multidões cantando os teus hinos. Quem disse que eu consegui cantar mais? Entreguei o microfone. Falei: eu não conseguia mais cantar. Ele disse: se você entregar o microfone, a partir de hoje você não canta mais com a banda. Eu disse: então eu não canto mais com a banda, porque eu não consigo cantar. Saí dali. Jesus te ama. Jesus te ama. Me lembro que passei próximo à igreja, era vigília, e lá naquela igreja uma pessoa cantava: volta pra mim, sou eu melhor amigo. Volta pra mim, eu quero você comigo, pois eu te amo sim. E eu tapava o ouvido e o hino continuava: te dou uma alegria, volta pra mim. E eu fui para casa, aquilo no meu ouvido. No dia seguinte, minha mãe acordou e foi para a consagração. E Deus disse para minha mãe que naquele dia ia me trazer de volta. Minha mãe esperou o dia inteiro e eu não apareci. Quando chegou a noite, minha mãe foi para a igreja, meu pai foi para a igreja. E eles continuaram esperando, porque Deus falou que eu ia aparecer. De madrugada, eu havia ido para um pagode. De repente eu bebi demais e passei em frente ao calçadão de Nilópolis. Ali tem uma loja americana. E no momento que eu passei ali, eu estava muito alcoolizado, eu tropecei. Quando eu tropecei, eu caí. De repente aquele carro para assim. E a porta abre. Quem era? Zé Carlos, Pepé. Aquele que me evangelizava. Que toda noite ele ia dizer para mim que ia me ver cantar ainda. E que muitas vidas iam ouvir e cantar os meus louvores. E eu olhei para ele. Ele vem, eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Me levantou. Me colocou no carro. Eu não vou não. Eu falei: vai. E me colocou dentro do carro. E às 5 horas da manhã ele gritou: irmão Tônia! Irmão João! E minha mãe abriu, meu pai foi lá, eles foram receber. E ele olhou para ele e disse: eu sei que isso não é hora, mas eu não podia deixar de trazer um presente para vocês. E minha mãe disse: Zé, pega a minha filha, que eu sei que está lá no teu carro, traz ela para cá, porque o meu Deus disse que traria ela hoje para mim. E ele disse: como é que a senhora sabe que sua filha está lá? Minha mãe disse: Zé, o mesmo Espírito que testifica na tua vida, testifica na minha. E ele falou para mim: pega ela lá. Me trouxeram.
Ele me trouxe. Eu nem me lembro como eu cheguei. Queridos, olha que coisa. Quando eu acordei dentro do quarto que eu havia deixado há 5 anos atrás. Acordei e disse: eu devo estar sonhando. E não estava sonhando, eu estava na casa dos meus pais. E olhei para minha mãe, ela estava na cozinha. E disse: ô mulher, o que eu estou fazendo aqui na tua casa? Ela disse: o meu Deus te trouxe. Eu disse: pois eu vou embora agora. Não tem Deus certo para me segurar aqui. Porque eu disse para você que nem Deus me muda. Eu creio que naquela hora Deus falou assim: como é que é? Agora eu vou te mostrar que eu sou Deus. Não conseguia sair de casa. Tentei até sair, mas não consegui sair. Voltei para o meu quarto. E ali a minha mãe deu um prato de comida, cuidou de mim. Bem, eu passei a ir para a igreja escondido, sem contar para os meus pais. E eu entrei um dia na igreja. E eu estava... Naquele dia que eu fui convidada para ir, o culto começava às 6 horas da noite. E terminava às 8. 4 horas da tarde eu me arrumei e fui para a igreja. Quando eu saí de casa, o tempo fechou. Um temporal caiu. As ruas se alagaram. E eu disse: ah, mas eu vou. E quando eu cheguei na rua da igreja, eu ia, a água batia aqui na minha perna. O pastor disse que a rua da igreja nunca havia enchido. E naquele dia a rua encheu. Eu cheguei toda molhada na igreja. E quando eu cheguei na igreja, ele já estava dando a bênção apostólica. E eu disse: pelo menos na hora do amém. Mas eu cheguei. E ele olhou para mim e disse: filha, você que chegou agora, são 10 itens. Deus manda te dizer. No 10º item, Deus vai te arrancar da mão do diabo e vai libertar você. E eu disse: o que é 10 itens? São 10 vezes que você vai vir aqui na igreja. Como é que é? Quinta-feira tem culto. E eu te vejo sentada aqui, no 2º banco. Virei para ele e falei assim: é mesmo, pastor? E eu dentro de mim falei: nunca mais eu piso aqui. Quinta-feira, Leci Brandão fazia um show em Nova Iguaçu. E eu estava fazendo back naquela época. Eu disse: você acha que eu vou deixar de ganhar dinheiro para ouvir aquele pastor falar? É ruim, hein? Queridos, eu me preparei. Nós tínhamos que estar lá às 6 horas para passar som, aquela coisa toda. 6 horas. Eu me arrumei para ir encontrar com a turma. Quando eu me dei por si, eu estava no 2º banco da igreja, sentada, ouvindo o pastor falar: quando Deus fala, Ele cumpre. Eu acordei assim, eu não sabia como eu estava ali. Eu disse: como eu cheguei aqui? A senhora entrou, sentou. É mesmo? Eu não conseguia lembrar. Resumindo, o pastor falou que seriam 10. Fui a primeira, fui a segunda, a terceira fui também, a quarta, a quinta. Falei que esquecido que o pastor tinha falado que eram 10. A sexta, a sétima. E cada dia que eu ia, eu sentia diferença em mim. Cada dia que eu ia, mudanças iam acontecendo na minha vida. No 10º dia, eu me lembro que eu cheguei às 5 horas na igreja. Meu relógio estava adiantado. O culto começava às 6. E o meu relógio estava adiantado. Eu cheguei às 5. E quando eu cheguei, o pastor mora na igreja até hoje lá. O pastor Antônio Gonçalves, um homem de Deus. E eu chamei: ô pastor, não vai ter culto hoje não? Aí o filho dele falou: ô pai, a Bia está lá fora. Mas não está cedo, meu. Ah, pai, não vou abrir a igreja não. Ele disse: vai, abre a igreja e coloca ela sentada lá dentro.
E quando eu já estava indo embora, o filho dele, ei, meu pai falou para você sentar lá, que o culto já daqui a pouco vai começar. Ah, então tá bom, obrigado. Sentei na igreja, a igreja vazia. Eu olhei para o púlpito e falei, eu acho que eu vou lá. E fui devagarzinho, olhei para um lado, e subi no púlpito. Aí fiquei. Receba. Está aqui. Sozinho. Toca aí, vai. Toca aí. Achando que eu estava cantando para o povo. Mas o Senhor já estava me olhando dizendo, isso vai acontecer já. Eu desci e dobrei o joelho e disse assim, Deus, se tu tens mesmo uma obra na minha vida, quebra o meu coração hoje. Quebra ele. Porque na hora do apelo eu não consigo levantar a mão e voltar. Porque eu começo a pensar em tudo que eu vou deixar de fazer. E isso me prende. Eu não quero ficar presa, eu quero voltar. Me ajuda, Deus. Alguns anos atrás eu disse para o Senhor, se eu quisesse o Senhor novamente, eu chamava. Por favor, entra novamente na minha vida. Muda a minha vida, Deus. Faz de mim um vaso novo. Me quebra, me transforma. E comecei a falar com Deus, muda a minha história. Queridos, o culto começou. O culto começou. E do meu lado sentou uma irmã. E quando ela sentou do meu lado, ela disse, Glória! Eu disse, que isso? Pelo amor de Deus. Todo mundo em silêncio, a senhora gritando aí, parece maluca. Ela disse, minha filha, se eles não têm motivo para dar glória, muito tenho eu. E sabe o que o pai falou? Que era para me sentar do teu lado, não parar de dar glória, que o meu glória vai te contagiar e tu vai dar glória. E quando tu der glória, esse demônio vai ser jogado por terra. O diabo disse, dá na cara dela. Disse, minha senhora, pelo amor de Deus, não me deixe em paz. Levantei de fininho e fui para o outro lado. Estou eu sentada do outro lado. Daqui a pouco eu vejo aquela senhora, dá licença, deixa eu sentar aí. Eu disse, mulher chata. Ela disse, glória a Deus, minha filha. Você pensou que ia fugir de mim? Não pode não, filho. Eu balancei, sacocei a cabeça e falei, senta aí, pode sentar. Irmã Mercedes, meu pai conheceu a irmã Mercedes, né, pai? Glória, glória, ninguém dava glória. Ela, glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Jesus maravilhoso. Jesus lindo, Jesus maravilhoso. Glória, 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 glória. E eu catuquei ela, falei, minha senhora, a senhora está me desligando. Ela disse, oxe, que história é essa? Quem disse que dá glória desliga alguém? Se você começar a abrir tua boca e dar glória, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu disse, eu não vou dar glória. Ela disse, vai. E ela começou a glorificar. E o grupo de louvor, o povo cantando e ela adorando. Daqui a pouco, irmãos, eu fui sentindo um calor que vinha do lado esquerdo, assim, ela do meu lado esquerdo, e o calor dela passava para mim, e aquele calor, e eu comecei a pegar fogo. Eu disse, ai Jesus, o que é isso? Ela disse, dá glória. E eu disse, eu não dou. Ela disse, o fogo está te pegando, dá glória. Eu disse, não dou. Ela disse, no momento que você der glória, esse demônio vai sair. E eu disse, eu não dou. Ela disse, dá, não dou, dá, não dou, dá. E começamos a discutir no culto, dá, não dou, dá, glória. Irmãos, quando o meu glória saiu, queridos, eu comecei a glorificar mais alto do que ela. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E glória
quando eu comecei a dar glória, a irmã que estava do meu lado começou a dar glória, a outra do lado começou a dar glória. Irmão, foi um Pentecoste. Queridos, toda a igreja começou a glorificar do nada. E ela disse: sabe o que é isso, filha? É que o meu glória te contagiou, o teu glória contagiou ela, e o dela contagiou toda a igreja. Eu comecei, eu não conseguia parar de dar glória. E ela pegava na minha mão e dizia: continua. Continua, eu, o pastor pregando, e o pastor falando, e eu glorificando. De repente ele disse assim: olha, você disse assim para Deus hoje: Deus, quebra o meu coração, muda o meu coração. E o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Hoje é o teu dia de deixar Deus entrar na tua vida e mudar a tua história. Ele quer ser teu amigo, Ele quer mudar a tua história. E começou a falar, e eu sentia que Deus estava falando comigo. E eu peguei a mão da irmã Mercedes, comecei a mexer, apertar a mão dela, disse: você vai quebrar minha mão, hein? Eu disse: ai, desculpa. E eu comecei a falar ali, e ele disse: olha, eu vou fazer o apelo agora, e você vai levantar do seu lugar e vai vir aqui ter um encontro com Deus. E ele começou a fazer o apelo. Quem disse que eu conseguia levantar? Era como se tivesse amarrado as minhas pernas. Eu não conseguia me mover. E a irmã Mercedes dobrou o joelho e colocou a mão nas minhas pernas e disse: Satanás, em nome de Jesus, sai das pernas dela. Em nome de Jesus, sai da vida dela. E começou a me orar minha cabeça, orar me. E em nome de Jesus, sai! E ela disse: você vai levantar agora e vai lá. E eu, toda sem graça. E o pastor disse: vem, Jesus está te chamando. E o menino começou a cantar: volta pra mim, sou eu o melhor amigo. Volta pra mim, eu quero você comigo. Pois eu te amo. Te amo sim, te dou alegria. Volta pra mim. Eu levantei as mãos, disse: Senhor, olha eu aqui, Jesus. Porque você saiu da igreja? Que mal que Deus te fez. E eu disse: Senhor, tu não fez mal nenhum. E eu comecei a falar com Deus. Eu disse: Deus, nesse momento eu quero ser liberta. Senhor, nesse momento tira toda a mágoa, todo o rancor do meu coração pelos meus pais. Senhor, coloca amor novamente no meu coração. Senhor, muda. E comecei a falar e a gritar e a glorificar, queridos, e toda a igreja adorando, toda a igreja exaltando. E naquele momento o Senhor foi e me renovou com o Espírito Santo. Naquele momento Ele me selou: agora recebe aí. E eu voltei a falar em línguas estranhas. Eu comecei a adorar em línguas estranhas. Fui para casa. Meus pais estavam em casa sentados. Minha mãe estava na cozinha, meu pai estava na sala. E eu olhei para o meu pai e disse: oi, pai. Ele olhou para mim e disse: oi, filha. Eu disse: a paz do Senhor. Ele olhou para mim e disse: a paz do Senhor. Aí fui na minha mãe e disse: mãe, pai do Senhor. Minha mãe disse: menina, olha, já te falei para você parar com isso, parar de brincar com isso. E meu pai disse assim: Zeni, você não está vendo que ela não está brincando? Olha para o rosto dela, há diferença no rosto dela. E ali nós nos abraçamos. Nós nos abraçamos e começamos a chorar. E meu pai e minha mãe agradecendo a Deus pela vitória. Obrigado, Senhor, porque Tu trouxe a minha filha de volta. Queridos, 1 ano depois eu já gravava o testemunho. 2 anos depois eu gravei meu primeiro CD. Depois gravei o segundo CD. Aí gravei o terceiro e fui embora. Hoje já estamos aí no 6º CD, para a glória de Deus. E é assim que Deus faz. Deus muda a história, Deus nos exalta, Deus transforma, Deus muda a história. Por favor, aleluia. Deus muda a história. Eu quero te dizer uma coisa: eu não sou melhor do que você. Deus quer mudar a tua história hoje aqui. Você que se encontra aqui hoje, ficou até agora, com certeza não foi em vão, não foi por acaso. Deus quer mudar a tua história aqui hoje.